Beleza, pessoal? Vamos continuar no arranque aqui? Vamos terminar esse arranque agora de uma vez por todas? Tomara que ele fique bom. Vou mostrar para vocês, como vocês viram no início aí, eu começando a montagem, eu vou mostrar para vocês alguns procedimentos que eu tomei aqui, que pela lógica, lembrando, ó, eu não sou eletricista automotivo. Esse arranque é o segundo arranque que eu mexo na minha vida, eu não tenho conhecimento em arranque. Eu fiz um arranque uma vez de uma F1000 que eu tive e agora eu estou fazendo esse aqui. Então eu não sou um conhecedor de arranque. Eu vou pela parte da teoria, né? Pesquiso, pego algumas informações, vou anexando o conhecimento que eu já tenho e emprego aqui, e se tudo der certo, Deus queira, vai funcionar. Tá bom, gente? Então, assim, já aproveitando essa deixa aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar. Compartilhe com seus amigos também, para ajudar o nosso canal a crescer. E vamos tocar aqui nesse arranque agora, vamos mostrar para vocês uns procedimentos que eu sei que tem que ser feito, tá? Pesquisei bastante e pela lógica também, se a gente prestar atenção, muitas coisas que a gente faz, que mesmo a gente não tendo o conhecimento, a gente prestando atenção, a gente consegue ver algumas coisas que fazem sentido, que não faz sentido. Se faz sentido, a gente testa para ver se tem lógica. Então, muitas coisas a gente deixa de fazer por medo, mas não precisa ter medo. A gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente vai no YouTube lá, dá uma pesquisada também, e a gente aprende muita coisa. E aí a gente já começa a dominar também, por causa que tem coisas que quem faz diariamente não se atenta, a gente vai se atentar, porque a gente vai precisar fazer todas as etapas. Quem faz direto isso aqui, às vezes acaba atalhando algumas etapas. E por detalhes pequenos, a gente consegue solucionar um problema que não precisa nem depender de ninguém. Essa é a ideia. É a gente fazer o máximo possível que a gente possa fazer. Uma coisa aqui, gente, ó. Eu vou ligar aqui o multímetro só para mostrar para vocês. Essa tampa aqui, ó, ela tem duas escovas negativas e duas positivas. As positivas estão aqui, tá? Elas ficam presas direto no campo. E as negativas ficam na tampa. O que acontece, ó? Aqui, esses rebites aqui, ó, que são original, eles não podem ter contato com a tampa. Eles têm um tipo de uma buchinha para evitar que tenha contato. Então, como esse meu aqui já tem uma buchinha que está trincadinha, eu testei para ver se ele não ia estar em curto. Que pode acontecer ele entrar em curto. Então, eu te encostando aqui no suporte da escova, ó, na guia, e encostando na carcaça, não vai dar continuidade. Ó, continuidade, sem continuidade, ó. Eles não podem ter continuidade, esse positivo, senão é curto-circuito garantido. Então eles estão legal, e o negativo, logicamente, vai dar continuidade. Ó, os dois negativos vão dar continuidade. Então a tampa a gente tem certeza que não está em curto-circuito. Outra coisa aqui, ó, um amigo meu tirou aquele curativo que tinha aqui e ele fez o encardaçamento com verniz para proteger, né, o bobinado aqui desses campos dele. Ele fez o processo industrial. O original nem sei se é assim, mas que seja. Esse aqui é muito resistente. É muito resistente. Não sei como é que é o original dele, mas esse aqui é de verdade resistente. Ele tem uma manta com resina e a resina fica na estufa. Para vocês terem noção, fica 12 horas na estufa. Uma temperatura, eu não sei bem, mas é 200 graus, é coisa desse porte assim. Então ele pegou e conferiu todas, limpou, verificou o verniz se não estava descascado, coisa parecida. E conferiu para mim tudo direitinho, ajeitou os fios e ficou novo.
E agora a gente vai montar com esses campos agora revisadinho. O que eu fiz aqui também, ó, para não esquecer. O parafuso original é fenda, que segura as bolachinhas do campo aqui. Eu peguei um Allen e fiz o conezinho e coloquei com um Allen aqui. É uma dificuldade muito grande de apertar com a chave de fenda isso aqui. Ainda mais esses parafusos que já estão todo desbocado, que eles chamam, né? Então eu botei um Allen aqui, ó, 3/8, eu consigo arrochar aqui, ó, de verdade. Tanto que tinha 2 desses aqui que tava meio floxo e o campo tava arrastando na bolacha porque tava floxa a bolacha. Então aqui eu chinchei de verdade, puxei, ficou bom. E agora aqui a gente vai continuar montando isso aqui. Aqui eu fiz a solda, que vocês viram aí no início do vídeo. Já montei aqui o parafusinho que fica preso aqui no automático. Nome teórico aqui eu não sei nada. Eu só sei que é escova aqui, que eu chamava de carvão. É daquele jeito. Tá? Então agora a gente vai começar a montar com muito sofrimento, porque essas molas são bem fortes. Mas eu vou fazer do jeito que eu vi que vai funcionar. Eu acavalei as molas aqui, ó, em cima da guia da escova, e a escova tá solta. Ó. Aí depois eu só puxo a molinha e boto pro lugar. Tem as janelinhas aqui, eu consigo fazer isso. Aí, gente, vamos continuar a montagem aqui. Eu coloquei uma arruelinha de encosto no eixo que ficou com muita folga axial. Aquela folga com certeza não pode. E agora aqui nós vamos passar os parafusos que vai fechar ele. E vamos fazer um teste nesse arranque aqui. Ele tá cinza assim, como vocês viram, né? Tá só no jato. Eu vou pintar depois ele de montado, porque tem várias partes dele que tem que ter contato. Tem que ter terra, como diz. Vamos tirar de novo. É mesmo? Porque a arruelinha que eu botei na frente do Bendis apertou. Na mão não parecia que ia apertar. Mas apertou. Então a gente vai pegar agora e vamos tirar da ponta do Bendis ali. Agora gira. Vamos colocar o eixo do garfo. Estou fazendo aqui um atalho para testar o arranque. Positivo da bateria no automático, em cima, né? Aqui, no caso, negativo na carcaça, ele está preso na morsa aqui junto. Está fazendo como fosse o chassi do Jeep, né? E aqui seria o contato da chave. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o contato da chave e vou encostar com a chave de fenda no positivo. Aí, que maravilha. A princípio está funcionando muito bem. Vamos de novo. Deu para ver que funcionou, né? Vamos acabar com a gambiarra aqui. O fiozinho chegou a esquentar. Vamos continuar a montagem. O que eu vou ter que fazer nesse arranque agora? Eu vou ter que pintar ele, né? Então, antes de colocar essas chapinhas aqui, ó, mas eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Ó. Essa vai ser a chapa, que vai uma arruelinha grandezinha, que vai proteger, vai ficar bem bonito, né? Vai proteger ali o automático, pra não ficar entrando sujeira. Vai ficar bem interessante. E essa chapinha também aqui, ela vai aqui para proteger as escovas. Era isso aí. Vamos tocar uma tinta nele agora aqui para ficar bonitinho.
Novo de novo, vai ter caprichou na tinta, tá prontinho para instalar no Jeep de novo e voltar à vida. Não vejo a hora. Se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscreva lá agora para acompanhar essa longa jornada aqui do Jeep Willys. Motor, caixa, de tudo está sendo feito, chassis vai dar trabalho. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido. Fique ligado aí que em breve novos vídeos. Valeu!